Olá, seja muito bem-vindo ao espaço de entrevistas da Rede Câmara Pelotas. E nessa edição, o tema é orientação, garantias de direitos, com foco na atuação da Procuradoria da Mulher. Eu recebo aqui no nosso estúdio da Rede Câmara Pelotas a doutora Carolina Hussein Pereira, que é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURC, e pós-graduada em Direito Constitucional. Nós vamos bater um papo sobre a atuação da Procuradoria Especial da Mulher e também tirar dúvidas relativas a essa função. Doutora Carolina, seja muito bem-vinda ao nosso espaço de entrevista. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto lisonjeada de estar aqui hoje. Espero que eu possa contribuir, então, para esse tema tão relevante que é a proteção das mulheres. Bom, doutora, eu começo te perguntando, a Procuradoria da Mulher está prevista como um movimento, instrumento institucional. Eu quero que fale para nós qual que é o papel de fato da Procuradoria e também qual que é a missão dela aqui dentro da Câmara. De fato, a Procuradoria da Mulher ela é um instrumento do Legislativo que visa proteger as mulheres, tá? Mulheres em situação de vulnerabilidade social. Qual é o papel da Procuradoria da Mulher dentro da Câmara Municipal de Pelotas? É justamente fazer essa escuta ativa, essa escuta acolhedora, qualificada. Então, permitindo que essas mulheres em situação de vulnerabilidade sejam ouvidas de forma respeitosa, sigilosa e sem julgamentos aqui dentro da Casa Legislativa. A missão da Procuradoria da Mulher não é atuar como um órgão jurisdicional, nem tem função policial. O nosso papel aqui dentro é, então, fazer a qualificação da demanda, identificar a problemática, orientar juridicamente e encaminhar para os órgãos competentes, seja o Ministério Público, delegacia especializada, redes de apoio, redes de saúde, tudo a depender do caso concreto. Mas a principal missão é fazer esse acolhimento, esse encaminhamento, essa proteção, levar essa confiança para essas mulheres que muitas vezes estão desassistidas. Doutora, e considerando que muitas pessoas ainda associam a proteção das mulheres, ao sistema policial, ao sistema judiciário, e na maioria exclusivamente é isso, há essa associação, e tu falou aí das competências agora há pouco, mas dentro desse contexto, quais que são os limites legais da atuação da Procuradoria e, por exemplo, o que ela não pode fazer? Se hoje uma mulher chega encaminhada, enfim, ou chega aqui à Procuradoria, o que não vai acontecer do ponto de vista jurídico, enfim, policial? Claro. Como eu havia falado na resposta anterior, nós não temos uma função jurisdicional e nem policial. Não podemos, então, conceder medidas protetivas, nem registrar ocorrências e nem atuar como se fôssemos advogadas, como se fosse uma atuação de um advogado no caso. O que é o papel da Procuradoria da Mulher? É identificar a problemática e direcionar para quem tem o poder de fazer alguma coisa em relação a essas mulheres. Por exemplo, quando chega uma mulher aqui vítima de violência física, nós encaminhamos para a delegacia especializada. Se ela está precisando de um auxílio jurídico, nós encaminhamos para a Defensoria Pública e caso seja alguma demanda de saúde, então nós encaminhamos para as redes de apoio a mulheres nessa situação de vulnerabilidade. Então, na verdade, um papel de mediação da Procuradoria da Mulher. E outro assunto que é importante a gente tratar, tem aqui os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostram que o Rio Grande do Sul, nosso estado, lidera os casos de feminicídio da região sul. São 444 registros entre 2021 e 2025, e além de um crescimento nacional nos últimos anos, esse ano também o Rio Grande do Sul registrou um significativo número de casos, melhor dizendo, de feminicídio. E diante disso, como que a Procuradoria da Mulher pode atuar na prevenção e no encaminhamento desses casos, especialmente antes que a violência chegue ao extremo como tem acontecido? Sim, com certeza. Importante a gente deixar claro que o feminicídio é um homicídio doloso contra a mulher por razões de características do sexo feminino. Infelizmente, a gente tem aí visto um crescimento exponencial dos casos de feminicídio, no Brasil e no Rio Grande do Sul.
E o que acontece? A gente vê essa relação entre companheiros e ex-companheiros praticando esse tipo de crime. E aí que o papel da Procuradoria da Mulher entra em ação, nas ações preventivas, nas orientações, porque muitas vezes a mulher ela inicia um relacionamento e não se dá conta que aquele relacionamento já iniciou de forma abusiva, já iniciou de uma forma violenta. Então o papel da Procuradoria da Mulher é instituir programas para que essas mulheres se deem conta, né, de certa forma não, do perigo que é uma relação que já começa errada, para que elas possam então se livrar dessa relação e elas saibam a quem recorrer. E por mais que esses órgãos que eu citei, né, sejam competentes para cuidar dessas mulheres, a Procuradoria da Mulher ela é um espaço de escuta, de acolhimento. Então toda mulher que precisa ser ouvida, né, muitas vezes até mesmo para desabafar, para tirar dúvidas, porque às vezes a família não ampara, às vezes uma amiga não ampara. A rede de proteção. A rede de proteção acaba que não acolhe, né? Quem deveria acolher não acolhe. Então, muitas vezes a mulher ela precisa somente ser ouvida, seja no início de um relacionamento, seja quando já aconteceu alguma coisa. Então, acho que a Procuradoria da Mulher ela tem essa função de fazer essa atuação preventiva, orientando, mostrando todos os sinais errados para que essa mulher consiga, né, se livrar desse relacionamento abusivo antes que chegue nesse nível extremo. Doutora, antes de fazer a próxima pergunta, até pegando um gancho da tua resposta, e é como a gente está falando do feminicídio, a gente pode dizer também, de certa forma, que a Procuradoria, porque a gente acompanha os casos, enfim, a gente vê as investigações que são feitas, e eu posso dizer, me corrija se eu estiver errado, em ampla maioria, os feminicídios não são apenas ali o fato isolado, né, do homicídio propriamente dito, mas ele começa muito antes. Então, a gente pode dizer que um instrumento em que, como tu bem disseste, às vezes a rede de proteção da mulher não dá conta, não atende, né, a essa demanda, enfim, esse tipo de situação, a Procuradoria atua na ponta, vamos dizer assim, para que não chegue ao extremo. Claro, com certeza. É esse acompanhamento até mesmo emocional dessas mulheres. Porque muitas vezes um feminicídio, o processo de um feminicídio, ele inicia de uma forma velada. É um soco numa porta que um companheiro dá, é um tapa e depois o companheiro pede desculpas, é uma agressão verbal, é um grito na rua, e são coisas que vão acumulando, que vão aumentando, até que se chegue num nível extremo. E essa mulher, ela vai aguentando tudo sozinha. Porque muitas vezes ela é taxada de louca, ela está exagerando, ele não fez por mal, ele pede desculpas e segue tudo igual. Até que uma hora, essa mulher já não tem mais a quem socorrer, porque está extremamente já desgastada emocionalmente, porque muitas vezes o feminicídio, se chega num feminicídio, muitas vezes o homem não levantou a mão para ela sequer durante toda essa relação, não deu um tapa. Só essa questão dessa violência psicológica, né, chega num nível extremo que acaba levando ao fato, levando esse fim, infelizmente. E uma das principais coisas que eu pude notar, um dos principais pontos, para quem não sabe, a doutora me passou antes da entrevista ali certinho as atribuições, até para a gente ter uma base para a conversa. Um ponto que me chama a atenção, que é o da próxima pergunta, é sobre a escuta qualificada. É um dos princípios aí centrais no atendimento às mulheres, especialmente da Procuradoria. E uma coisa extremamente importante que a gente trata, e a gente vê muitas vezes em outros casos, né, de violência, enfim, que as mulheres têm medo de fazer uma denúncia ou de procurar meios, né, como a Procuradoria, por causa da garantia do sigilo. Fala um pouquinho pra gente, né, sobre essa garantia de sigilo, respeito, essa correta indicação da vítima para que não seja exposta, por exemplo. Claro, com certeza. Essa escuta qualificada e acolhedora é um dos pontos principais da Procuradoria da Mulher. Porque o que acontece? Muitas mulheres, quando se direcionam a delegacias, não digo delegacias especializadas, nem toda região tem uma delegacia especializada, tá, para mulher. Então, quando ela se direciona para uma delegacia geral, muitas vezes há relatos, tá, dessas mulheres que elas são discriminadas, que todo o relato dela não é levado a sério, há deboches, então ela não tem como se sentir segura num ambiente que muitas vezes há predominância de homens, né, de um ambiente
aberto, que ela não se sinta ali protegida. E o que acontece? Na Procuradoria da Mulher é um ambiente, então, seguro para ela, porque é sigilo absoluto de tudo que é levado até a Procuradoria. Né? Nós tratamos, então, com muito respeito e o principal, sem julgamentos, porque só quem passa qualquer tipo de violência, né, seja ela física, psicológica, patrimonial, só quem sofre esse tipo de violência sabe. E muitas vezes essas pessoas duvidam que estão sofrendo esse tipo de violência e não acreditam, né? E justamente precisam de um ambiente, então, que permita que essa pessoa fale, que essa pessoa se abra, né? Para que só assim a gente, então, escute, dê a orientação adequada e muitas vezes, orientação jurídica, claro, mas a gente não deixa de dar, né, uma orientação, como que eu posso dizer... impessoal, emocional, impessoal, né? Para que essa mulher, então, se sinta bem dentro do possível e possa ser encaminhada, então, para esses órgãos competentes. E cabe lembrar, e foi até um insight que eu tive agora, sobre essa questão do sigilo, embora a Procuradoria ela seja, né, um órgão, um instrumento de um poder, né, legislativo, um poder público, na verdade, as informações são sigilosas, o atendimento também é sigiloso. Com certeza. Embora a sede, enfim, o instrumento todo esteja dentro do legislativo, o sigilo, né, é garantido. Sigilo absoluto, com certeza. E a outra pergunta que eu te faço é sobre a Lei Maria da Penha, que estabeleceu aí os diferentes tipos de violência contra a mulher. Agora há pouco, na sua resposta, citou a questão da violência doméstica, violência psicológica, violência física, violência patrimonial, são muitos os tipos, né? Dentro da realidade da Procuradoria até o momento, né, como que esses diferentes tipos de violência costumam se manifestar nos atendimentos e quais que são mais recorrentes, até não só na Procuradoria, né, mas de um modo geral. Claro. Quando a gente fala de violência contra a mulher, claro, há essa definição na Lei Maria da Penha, mas é muito genérico classificar um caso concreto a somente um tipo de violência. Né? Porque muitas vezes a gente se depara com uma violência física, mas é impossível nessa demanda não observar então uma violência psicológica, né? Que muitas vezes, por obviedade, também está vinculada a uma violência patrimonial. Então, esses tipos de violência, na grande maioria das vezes, são todos interligados, porque como a gente já havia falado anteriormente, essa violência, esse feminicídio, né, que esse nível extremo, ele não inicia do nada. Ele tem todo um processo. Então, dentro de uma vulnerabilidade da mulher, há vários tipos de violência, na grande maioria dos casos envolvidos, infelizmente. E sobre essa questão da vulnerabilidade, a gente pode dizer hoje que se tinha um pensamento, há uns anos atrás, errado inclusive, de que, né, a violência, enfim, os casos extremos só aconteciam com mulheres em vulnerabilidade social, enfim. Mas a gente vê hoje que o perfil, infelizmente, principalmente do feminicídio, ele é mais diverso. Em todos os níveis, infelizmente. Nós nos deparamos, assim... Porque não, até lhe pergunto isso, porque tem, ainda na pauta do feminicídio, voltando, né, que não tem como a gente não tocar, dos casos que aconteceram no Rio Grande do Sul, um até aconteceu na minha cidade natal, Canguçu Sul, que foi bem no início do ano, ali chocou bastante. Eu me lembro que muita gente comentava, até lá por ser uma cidade pequena, aqui Pelotas também se comentava, eu nunca imaginei que ela poderia acontecer isso com ela, enfim, da situação que poderia chegar ao extremo. Então, a gente pode dizer também, não sei se tu concordas, mas que a maioria, inclusive, desses casos, vamos dizer, em 90%, 95%, são silenciosos, né? Com certeza, com certeza. A grande maioria dos casos, eles são silenciosos. As vítimas, né, tanto do feminicídio quanto qualquer tipo de violência contra a mulher, elas acabam, muitas vezes, se reprimindo em casas, reprimindo dentro de um relacionamento por medo de julgamentos, por acharem que estão erradas, porque aquele próprio parceiro já faz esse julgamento. Quando então ela reclama, ela chora, ela discute, ela pede para mudar, ela é taxada de louca.
que não é isso que está acontecendo. Então, se transforma em culpa, né? Se transforma em culpa, a credibilidade dela se transforma em culpa, ela não acredita naquilo que ela está vivenciando, porque ele passa essa sensação, esse companheiro passa essa sensação de que ela precisa ser punida dessa forma, porque ela está fazendo alguma coisa de errado. Então a mulher acaba se reprimindo dentro de uma relação e dando essa impressão para os outros que está tudo bem, né? Infelizmente. E doutora, a partir da identificação do caso, então, né, vamos pegar aí um exemplo, né? A gente sabe que essa orientação institucional ela tem que ser clara, tem que ser também responsável acima de tudo. Sim. Mas como que a Procuradoria, de fato, vai encaminhar, então, para que essa denúncia e esta mulher seja direcionada corretamente para o Ministério Público, para a delegacia especializada ou não? Como que funciona, né, esse caminho? A partir dessa escuta qualificada, nós identificamos, então, a demanda e passamos a observar quais são os órgãos que serão responsáveis. Como eu havia falado, dentro de um caso concreto, há diferentes tipos de violência envolvidas. E num caso concreto, esses órgãos também serão diferentes para tratar, né, dessa demanda. Então, por exemplo, chega um caso na Defensoria, não somente a delegacia especializada vai atuar no caso. Se é de competência do Ministério Público, ela também será encaminhada ao Ministério Público. Se está precisando de um apoio jurídico, será encaminhada também para a Defensoria, e se precisa ali de um auxílio da área da saúde, também será encaminhada. Então, não há um órgão único para aquela demanda, né, que chega. Então, a gente faz diversos encaminhamentos. Então, além do atendimento individual, né, a Procuradoria ela também tem um papel estratégico aqui dentro do Legislativo. E como que esse trabalho contribui para o acompanhamento das políticas públicas, né, para que os mandatos, enfim, possam sugerir daqui a pouco ações mais efetivas e a casa, de certa forma, voltadas às mulheres? Sim. Embora toda demanda que chegue na Procuradoria da Mulher seja tratada com sigilo, a gente então consegue absorver, né, todas essas problemáticas para a Casa Legislativa. E aí que entra a função principal, né, que eu considero uma das funções principais do Legislativo, que é fiscalizar. Fiscalizar, então, todas as ações do Executivo voltadas à proteção dessas mulheres. E, claro, né, através da absorção dessas problemáticas, das demandas, propor, né, fazer essas proposições de meios que possam auxiliar, então, cada vez mais na proteção dessas mulheres. Bom, e para encerrar, considerando os desafios ainda existentes aqui no enfrentamento à violência, na garantia dos direitos às mulheres, qual a mensagem deixa para as mulheres que precisam de apoio, com elas também, como elas podem acessar a Procuradoria da Mulher? A principal mensagem que eu deixo é coragem. Coragem para se permitir ser ouvida, se permitir ser entendida. E é aqui que a Procuradoria da Mulher ela entra em ação, porque ela permite, então, esse ambiente acolhedor, esse ambiente respeitoso. Vocês não estão sozinhas. Vocês não estão sozinhas. Por mais que vocês achem agora no momento que as coisas não podem ser resolvidas, que as coisas estão certas, não estão. Não dá para desconsiderar que um caso que comece com uma violência muitas vezes emocional, não vai chegar no nível extremo. Muito bem, muito obrigado, doutora Carolina, pela sua participação aqui nesse nosso espaço de entrevista. Esperamos que possa retornar outras vezes, né, com esclarecimentos importantes. A gente sabe que essa pauta desdobra ainda em várias outras vertentes, né? E, de fato, agora, para encerrar, eu gostaria que então falasse para o pessoal como que o endereço aqui, né, da Câmara, o horário que a Procuradoria está disponível para atendimento, como é que as mulheres podem acessar aqui no Parlamento. O contato ele pode ser diretamente aqui na Câmara Municipal, na Procuradoria da Mulher, que fica na 15 de novembro 207, ou através do nosso e-mail, que é procuradoriadaMulher@camarapel.rs.gov.br. E o horário de atendimento? Das 8 às 2. Ok, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E assim nós encerramos esse espaço de debate, entrevistas, e vamos ter aí outros episódios para tratar de diversos temas relacionados à Procuradoria Especial da Mulher. Eu sou Luiz Almeida e essa é a Rede Câmara Pelotas.